estamos em pleno verão, um período que para milhares de brasileiros é sinônimo de praia. O governo estima que neste ano o número de turistas passe de 60 milhões. Gente que quer curtir o mar, o sol, mas que também precisa contribuir para a preservação desse, que é um dos maiores patrimônios públicos do país. O Via Legal de hoje é dedicado às praias brasileiras. Ao longo do ano passado, esse espaço democrático foi objeto de dezenas de disputas judiciais. Nós selecionamos algumas histórias que foram destaque aqui no nosso programa. Não saia daí porque o Via Legal está só começando. Quem vai à praia normalmente é exigente, quer encontrar uma bela paisagem, areia limpa e conforto, muito conforto. Para atender essa clientela, nos últimos anos, estruturas gigantes foram montadas à beira-mar. Mas tanta comodidade pode significar um preço alto para o meio ambiente e muitas vezes para o próprio banhista. Em Salvador, a solução veio com uma medida radical. Eu achei que melhorou sem as barracas. Eu digo que a gente tinha a poluição visual, mas agora a gente não tem estrutura nenhuma. Tinha uma cervejinha, tinha uma comidinha fresca na hora, tinha um chuveirinho, mas agora não tem nada. Não tem uma água para ir tomar um banho. O netinho aqui, tudo aqui tomando um banho, Era muito tumultuada e muita sujeira. Tinha briga por causa de cadeiras, tinha pessoas que queriam dividir a praia por causa da sua cadeira, não podia sentar porque estava em outro bar, e hoje está bem melhor. A demolição foi há pouco mais de um ano. Em 3 dias, a Prefeitura de Salvador derrubou as 349 barracas de alvenaria, que há décadas ocupavam a orla da cidade. A autoestima do barraqueiro foi junto ali, entendeu? Que a gente não foi considerado nem como pessoa, né? A gente era pequenos empresários tentando sobreviver e nem isso foi considerado, né? A derrubada foi resultado de uma ordem da Justiça Federal. Uma medida aprovada por pessoas como este arquiteto urbanista. Para ele, a orla era ocupada por verdadeiros restaurantes que invadiam quase toda a faixa de areia e deixavam sem alternativa o banhista interessado apenas em curtir a praia. Estavam as praias de Salvador condenadas à sua completa privatização. Ou ficava nesses bares, ou seja, no apoio desses bares e restaurantes, ou você não tinha outra opção, porque não era permitido outra forma de você usar livremente a praia. Já para este biólogo, mais grave que a falta de espaço eram os danos ambientais e sanitários. As barracas, elas tinham esgotos, tá? Construídos dentro dessa areia. Então, o esgoto permeia muito rapidamente pela areia e os micro-organismos que causam doenças chegavam à superfície da areia muito rapidamente, sem que haja uma esterilização. Então, havia muita contaminação por doenças nas proximidades desse esgoto. Problemas sérios que ficaram ainda mais evidentes depois de uma inspeção da Vigilância Sanitária. O resultado foi decisivo para que este juiz determinasse a retirada das barracas. As pessoas manipulando alimentos sem utilizar luvas, sem utilizar máscara, sem utilizar touca. Havia uma presença grande de coliformes fecais em análises feitas na comida. Até coleta de água revelou a presença de muitas bactérias, até mesmo do vibrião do cólera. E, ao mesmo tempo, ao se servir esse alimento numa área onde você não tem um piso que pode ser higienizado, que a areia não dá para você desinfetar. Então, pombos, ratos e cachorros e baratas eram frequentadores muito assíduos dessas áreas de barraca. Até a sombra na areia provocada pelo excesso de sombreiros era um problema. A criança fez um xixi, o rato passou, um restinho de comida, um resto de sanduíche, uma coisa boba assim. Esse sol tem poder de desinfetar, mas com o sombreamento acaba esse poder desinfetante. Então a areia recebia contaminação e não recebia desinfecção. A única alternativa plausível era a erradicação completa daqueles equipamentos.
frequenta as praias de Salvador já não encontra as grandes barracas que ocupavam a orla de forma irregular. Mas boa parte dos antigos barraqueiros continua trabalhando aqui. A diferença é que agora o atendimento ao visitante, que vai do aluguel de cadeiras à venda de bebidas, é feito de forma improvisada. E na areia, o que prevalece hoje é o comércio informal. Estamos ganhando pão assim, com essa dificuldade, botando isopor com isopor, vendendo uma cervejazinha em lata e tal. É muito difícil, porque para quem tirava 100, hoje tira 20. É lamentável essa situação que aconteceu na Praia de Salvador, porque deixou mais de 10 mil pessoas desempregadas. Agora eu estou fazendo bico aqui nessa barraca aqui, para ver se consigo levar alguma coisa para os filhos, né? Apesar do forte apelo social, a atividade desenvolvida na areia hoje por dezenas de ambulantes ainda é considerada uma ameaça, principalmente para a saúde e a segurança de quem frequenta o local. Os vendedores, dado esse descontrole do uso da praia, insistem em continuar com a venda de bebidas, continuar com a venda de comidas, e isso é preparado de forma completamente inadequada. As baianas ficavam nas calçadas, em lugares protegidos, não na areia. Imagine se uma bola chutada por um banhista cai num tacho daquele e queima uma pessoa. Quem conhece a situação das praias de Salvador não tem dúvidas. A solução do problema depende da revitalização da orla, uma promessa antiga da prefeitura. A gente quer de volta uma barraca que seja útil para a cidade, útil para os órgãos ambientais, que não atrapalhe, mas que vejam também que a gente precisa estar dentro delas e ter um outro trabalho, um outro mercado de trabalho mais digno, né? Deixar a parte da areia livre para o banhista, para as pessoas que vêm aproveitar realmente o mar, a natureza e padronizarem. Bastaria a aplicação desse projeto Orla do governo federal, que respeita a legislação ambiental, a questão do uso racional do solo, e implantar isso aqui em Salvador. A ocupação irregular desse espaço público está longe de ser um problema isolado. Ao contrário, em praticamente todo o litoral brasileiro, existem exemplos de pessoas que ignoram a lei e tentam privatizar as praias. Alguns casos viraram notícia aqui no Via Legal. Logo no início de 2012, estivemos em São Francisco do Itabapoana, no litoral norte do Rio de Janeiro. A situação era de abandono e muita reclamação. Quem trabalha com turismo hoje em São Francisco de Itabapoana tem que trabalhar dobrado numa proposta para criar um fluxo, porque as pessoas estão deixando de vir na cidade porque ela está ficando abandonada. Um cenário que pode ser explicado por um problema antigo, a construção de 113 quiosques sem licença ambiental, sem respeito às normas, sem planejamento. As estruturas foram montadas em um terreno de marinha. Por isso, a administração foi denunciada à Justiça, que, para garantir a preservação do espaço público, determinou a demolição dos quiosques. Elas são consideradas legalmente áreas de preservação permanente por terem espécies endêmicas, é um ecossistema extremamente fragilizado. Então, há uma possibilidade muito grande de muito pisoteio, de muito uso, de ocorrerem alterações. Em Cidreira, que fica a 120 quilômetros de Porto Alegre, no sul do país, a invasão foi de imóveis residenciais. A paisagem é dominada por prédios e condomínios. Estudos mostram que mais de 60% das dunas já sofreram algum tipo de impacto. Nós temos aqui o sistema de esgotamento sanitário sobre esse local, levando a toda sorte de problema que tem aqui, né? Problemas para a natureza e também para quem vive na região. As consequências do desequilíbrio ambiental incluem a ameaça às residências. Existem casas, famílias inteiras que, além da vulnerabilidade física, né, por estar ocupando uma área de perigo iminente, seja de uma ressaca mais forte de demolir a casa, seja da casa ser soterrada pelas dunas, são inclusive também pessoas passíveis de vulnerabilidade social. O Via Legal esteve em Cidreira para acompanhar uma inspeção judicial.
Nas mãos dessa juíza, a responsabilidade de decidir o futuro de famílias inteiras. Ela estava em busca de respostas. E para o juiz, quanto mais conhece de uma situação tão complexa dessas, maior a responsabilidade que você adquire no sentido de tentar, de todas as formas, encaminhar uma boa solução. Do sul para o nordeste, no Rio Grande do Norte, o alvo da polêmica foi esse prédio. A intenção era construir um hotel de luxo numa área de preservação permanente. Há 6 anos, o projeto é questionado nos tribunais. Primeiro era para demolir todo o imóvel, depois, se não houvesse concordância, que fosse demolido apenas o que estivesse acima da pista, para garantir exatamente a paisagem, e se não houvesse concordância, que fosse demolido apenas o último andar. A Justiça Federal chegou a negociar um acordo. A Prefeitura sugeriu que o futuro hotel passasse a ocupar uma das 17 áreas que ainda estão livres à beira-mar. Mas, ao analisar a extensão do dano, o IBAMA barrou qualquer negociação. Como se trata de área de preservação permanente, nós não poderíamos fazer acordos sem considerar as determinações superiores do órgão. No órgão nacional de fiscalização, a ordem é clara: ser rigoroso e acabar de vez com a ocupação desenfreada e até criminosa de praias como essa, que estão entre as mais belas do mundo. No próximo bloco tem mais histórias do litoral brasileiro. Vamos mostrar as consequências da contaminação do mar. E tem também exemplos de iniciativas que estão garantindo a preservação do ecossistema marinho. Daqui a pouco. Quem polui a água do mar comete um crime ambiental e, além de ter de reparar os prejuízos, está sujeito a multas pesadas. A lei pode até ser rigorosa, mas ainda não foi suficiente para evitar as ameaças. No Brasil, o vazamento de óleo e o esgoto despejado sem nenhum tratamento estão entre as causas mais frequentes de contaminação dos oceanos. Todos os dias, dezenas de embarcações circulam por essas águas. A presença de várias indústrias nas margens desse pedaço do mar só aumenta o risco de poluição. Já faz algum tempo que a Baía de Guanabara é cenário de constantes vazamentos de óleo. Sete anos depois, a União resolveu ir à Justiça para cobrar por todos os estragos provocados pelo acidente. Foi aplicada uma multa no valor de 10 milhões de reais à época, que hoje, com toda a atualização e juros e multa, já atinge um montante de 21 milhões. E é esse montante que a gente pretende que a empresa faça o ressarcimento ao IBAMA. Na oportunidade, a empresa, junto com o próprio armador, contrataram terceiros e esses terceiros fizeram toda a limpeza que seria necessário para voltar ao estado, pelo menos no estado inicial. Esse tipo de providência é importante, mas nem sempre resolve o problema de forma definitiva. Na maioria dos casos, os prejuízos ambientais permanecem na natureza por muito tempo. E o mais grave, esses episódios de derramamento de óleo têm sido cada vez mais frequentes na costa brasileira. A nossa convicção em relação ao acidente é que as empresas, tanto a Chevron quanto a Transocean, não tomaram todas as medidas necessárias para evitar o acidente e depois do acidente, que elas não agiram em conformidade com as normas internacionais de forma a minimizá-lo. Portanto, a nossa convicção é de que houve, no mínimo, negligência por parte das duas empresas. Com base nesses argumentos, o Ministério Público resolveu processar as duas empresas que atuam no local. O pedido é para que a Transocean e a Chevron sejam proibidas de operar aqui no Brasil.
Além disso, os procuradores querem uma indenização de 20 bilhões de reais por danos sociais e ao meio ambiente. É preciso que o Brasil tome medidas concretas, firmes, para que o mundo olhe e fale, olha, o Brasil tem condições, o Brasil é confiável, o Brasil é sério. Então, um pouco isso que para nós está em jogo agora. Perdemos muitas espécies de peixe que antigamente tinha, hoje a gente não temos mais aqui. A carapeba, a agulha, que a gente pescava muitas pessoas pescavam aqui nessa área aqui. Hoje não pesca mais porque a poluição acabou com tudo. Da Zona Sul à Zona Norte, a situação é praticamente a mesma. Uma água de cor escura e de cheiro nada agradável atravessa a cidade do Recife em canais como esses. O destino é o Rio Capibaribe e depois o mar. Nós temos uma estrutura de coleta e tratamento de esgoto X, algumas décadas atrás, e pelo crescimento da cidade de Recife, não só Recife, mas a região metropolitana, o que é que aconteceu? Ela não está dando vencimento nesse processo de tratamento. Esse foi também o resultado de uma avaliação do IBAMA feita a partir de relatórios da Agência Pernambucana de Meio Ambiente. O Instituto identificou uma série de irregularidades no tratamento do esgoto e, por isso, denunciou a Companhia de Saneamento do Estado à Justiça Federal. O IBAMA acusa a Compesa de estar jogando esgoto nos rios e no mar sem tratamento, em várias estações aqui no estado de Pernambuco em geral, tanto na capital quanto em algumas cidades do interior. Em uma decisão provisória, a Justiça determinou que, no máximo em 1 ano, a Compesa pare de despejar esgoto na natureza. A companhia também está obrigada a adequar as estações de tratamento às normas dos órgãos ambientais, tanto estadual quanto federal. Mas esse debate ambiental, que aqui em Pernambuco virou caso de justiça, é antes de tudo uma questão de saúde pública, com consequências para toda a sociedade. Tem que investir em esgoto. Isso é a saúde da população que está comprometida, é o meio ambiente. Então a gente tem que pensar nisso. Apesar de ter algumas das praias mais bonitas e visitadas do planeta, o Brasil está longe de ser referência em preservação. Mas também temos o que comemorar. Em 2012, mostramos uma iniciativa inédita que garantiu a reprodução de um ecossistema natural que havia sido destruído pelo homem. A riqueza do litoral do Nordeste vai além das águas mornas e do sol que aparece o ano inteiro. A alguns metros da praia é possível encontrar um dos biomas mais ricos do mundo. O ecossistema costeiro abriga manguezais, restingas, dunas, falésias, arrecifes de corais, uma grande variedade de espécies vegetais e animais dentro e fora da água. São ecossistemas únicos, dos quais os ciclos de vidas, inclusive de animais oceânicos, dependem desses ambientes. Então a importância deles não está só ligada ao local onde eles estão, está ligada à preservação de espécies de outros ecossistemas, não só terrestres como oceânicos. E essas não são as únicas riquezas por aqui. O litoral sul de Pernambuco também abriga galpões e fábricas. Neste local deve funcionar uma refinaria. Com a instalação do complexo industrial portuário de Suape, os ecossistemas costeiros tiveram que ceder espaço para grandes investimentos multinacionais. Progresso que também pode ser traduzido no conflito entre preservação ambiental e desenvolvimento econômico. Um exemplo são as consequências da construção de uma fábrica de navios em área de mangue. Os dois Ministérios Públicos, o Ministério Público Federal e o Estadual de Pernambuco, entraram com essa ação civil pública para justamente impedir o desmatamento do mangue. E esse desmatamento, essa destruição de área de mangue, iria permitir a instalação de um estaleiro. Para a Justiça, uma decisão difícil de ser tomada. Barrar a obra e preservar o mangue ou permitir o desmatamento e garantir empregos e investimentos no Estado? A alternativa foi buscar um acordo. As audiências de conciliação reuniram representantes do governo de Pernambuco, IBAMA e Ministério Público. A conciliação, ela permite que as partes envolvidas dialoguem entre si.
com o judiciário e busquem uma solução construída por elas próprias, o que dá uma legitimidade à decisão judicial diferenciada. A estratégia deu certo. Depois de 3 audiências, as partes chegaram a um consenso. A obra do estaleiro foi liberada. Em troca, o complexo de Suape assumiu o compromisso de replantar as espécies atingidas por este e por outros empreendimentos instalados no local. Na prática, o governo prometeu saldar o chamado passivo ambiental, ou seja, pagar a dívida do Estado com a natureza. Onde chegamos a um acordo reconhecendo o passivo que existia, nos comprometendo a colocar esse passivo em dia e um plano até mais ambicioso. A gente quer tornar uma coisa maior, que é a ZPEC, a Zona de Proteção Ecológica, onde a gente, na verdade, vai constituir um ativo. A gente vai terminar ao longo de 20 anos sendo o porto mais verde do mundo. Para atingir essa meta, 436 hectares de mangue e 98 de restinga deverão ser preservados. O modo como essa preservação deve ser garantida revela uma curiosidade. O solo da área degradada foi removido e trazido para o local de replantio. A intenção é reproduzir o ecossistema que cedeu lugar ao estaleiro. Coletamos esse topsoil, essa parte superficial do solo, e transplantamos para a área de compensação, que é o Engenho Ilha. Chegando lá, espalhamos todo esse solo dentro da área e agora estamos acompanhando o processo de regeneração natural. Isso é um experimento, Esse tipo de atividade é pioneira no Brasil. Ainda é cedo para ver a restinga brotar da nova área de preservação, mas em outros pontos de replantio, como neste aqui, já é possível perceber os sinais de recuperação da mata nativa. O processo está sendo bem satisfatório, As plantas foram reflorestadas, restauradas essa área há poucos meses, está respondendo bem, o crescimento está sendo bom, as perdas são poucas. Quando o homem faz a sua parte, a natureza agradece e retribui. Quem visita o litoral de Santa Catarina pode ver um espetáculo raro. São as baleias francas, que no passado eram mortas por caçadores e hoje têm proteção especial. Uma região de praias e paisagens que atrai milhares de turistas no verão e centenas de visitantes fiéis no inverno. São as baleias francas que todos os anos viajam da Antártida até o litoral de Santa Catarina. Elas migram para cá, as fêmeas grávidas, para o nascimento dos filhotes, onde elas passam cerca de 2 a 3 meses cuidando desses filhotes, para que eles adquiram força, habilidade, coordenação motora para se manter na superfície, para respirar e depois para migrar de volta para a Antártida. Mas nem sempre foi assim. 200 anos de caça desenfreada quase levaram a espécie à extinção. As armações baleeiras se instalaram ao sul de Florianópolis em 1740. Esse pesquisador estima que até o fim do século XIX, mais de 1.200 baleias foram mortas somente na costa catarinense. Os animais eram abatidos para a extração do óleo, que na época era muito usado como combustível para a iluminação. Depois, no início de 1900, no início do século XX, aí, com a questão da Primeira e Segunda Guerra Mundial, que o óleo da baleia ganha um novo valor com a questão de amaciamento de couro nos curtumes. Então, o óleo da baleia servia para conservação e amaciamento do couro para os equipamentos, principalmente os equipamentos militares. Seu Maurício conta que começou a caçar baleias para ajudar no sustento da família. Naquele tempo, os filhos homens tinham que trabalhar para ajudar os pais. Ele não tinha como estudar, ele tinha que fazer aquele óleo dela para vender. Dados oficiais mostram que entre 1950 e 1973, mais de 300 baleias francas foram mortas nessas águas. Resultado, a espécie praticamente desapareceu do litoral catarinense. A ameaça de extinção motivou ambientalistas a criar o Projeto Baleia Franca, uma organização não governamental que passou a monitorar e estudar a espécie. O controle é feito em pontos de observação a partir da terra ou a partir de sobrevoos de helicóptero. A área estudada cobre os 400 quilômetros de costa entre Florianópolis e o litoral norte do Rio Grande do Sul. Todas as baleias são fotografadas e catalogadas.
Através desses sobrevoos que são realizados desde 1987, a gente já conseguiu catalogar 670 baleias no litoral sul do Brasil. Esse trabalho minucioso de identificação e monitoramento embasou a criação, no ano 2000, da Área de Proteção Ambiental da Baleia Franca, uma unidade de conservação federal. O trabalho do projeto é que provocou a criação desta unidade de conservação, mas ela vai além da atribuição de zelar pela baleia franca e pelos seus espaços de reprodução, que são as nossas enseadas, né? Ela vai também ordenar o uso recreativo e turístico dessas áreas litorâneas, ela vai ordenar o uso dos recursos, ela vai se posicionar no sentido de autorizar processos de licenciamento para grandes obras de urbanização, estradas, enfim, tudo aquilo que vem junto com a atividade humana na relação econômica. Em 2002, o projeto ganhou patrocínio da Petrobras. O apoio permitiu mais investimentos em pesquisas e deu à iniciativa reconhecimento mundial na luta pela preservação das baleias. Mas, em 2008, uma ação do Ministério Público Federal colocou em risco a continuidade das pesquisas. Uma liminar concedida no fim daquele ano suspendeu o contrato. A alegação foi que os responsáveis não haviam comprovado o emprego das verbas repassadas pela estatal. Eles recorreram ao Tribunal Federal Regional da 4ª Região. E deu certo. Aqui no tribunal, a ONG conseguiu provar que, se a primeira decisão fosse mantida, a manutenção do projeto seria inviável, que poderia causar danos irreparáveis à pesquisa. O recurso foi analisado pelo desembargador Fernando Quadros da Silva, que entendeu não haver irregularidades na prestação de contas do projeto. A decisão do Dr. Fernando Quadros, ela se limita a dizer que o projeto Baleia Franca pode dar continuidade no recebimento das verbas, bem como firmar novos contratos. Porém, a Petrobras, por uma medida administrativa, quer aguardar o julgamento completo da ação para completar os repasses todos. O entendimento do tribunal mostra que, embora fundamentais, as questões administrativas e o controle fiscal não podem ser prioridade quando o que está em jogo é a preservação de uma espécie. Condição fundamental para que as próximas gerações possam presenciar passeios como esse. Já há informações que tem baleias aqui na região da APA, né? Aqui é uma área de proteção ambiental e uma unidade de conservação federal. Então a expectativa é muito boa de a gente encontrar os cetáceos nesse dia maravilhoso. E hoje a baleia preservada, ela nos dá uma movimentação no inverno que possibilita viabilizar vários empreendimentos. Além de estimular o turismo, gerando desenvolvimento econômico para a região, a atividade desenvolvida pela ONG desperta a consciência e ajuda a formar cidadãos comprometidos com o futuro do planeta. Acho que a baleia levantou 2, 3 vezes as costas para a gente ver ela. É um passeio único, né? Em família, é maravilhoso, porque além da gente poder ensinar para elas que é importante cuidar da natureza, a gente vê... é maravilhoso. Nosso programa está terminando. Se você quer rever as histórias que mostramos hoje, acesse youtube.com/programa Via Legal. Na semana que vem eu volto com outras reportagens que foram destaque em 2012. Até lá!